A Bíblia em Mateus, capítulo de número 5. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 5. É importante você não perder o que Deus está falando conosco, Nós vamos estudar esta bem-aventurança e vamos estudar também a próxima, na terça-feira que vem. Eu disse terça-feira passada de uma possibilidade do círculo de oração voltar, mas houve um clamor e nós vamos continuar estudando a Bíblia nas terças-feiras. Dá glória que vocês me animam daí, né? E aí, até porque agora já estamos entrando em novembro, né? E depois dezembro nós vamos até um ponto, e depois alguns tiram férias e tal, mas a igreja não tira férias e nem a palavra. Então nós vamos continuar. Há um desejo no meu coração de, na próxima série bíblica, nós estudarmos sobre a responsabilidade missionária da igreja, e eu creio que Deus quer nos ativar, regular a nossa visão com a Bíblia, tá? Mas hoje eu confesso a vocês que quando eu olhei esse tema que nós vamos tratar hoje, eu julguei que ele não teria tantos aspectos para ensinar. Mas quando eu comecei a escrever e anotar, meus irmãos, como o coração de Deus se abriu para o meu coração por meio da palavra de Deus. Então vamos lá? Mateus capítulo 5 e o versículo de número 8. Mateus capítulo 5 e o versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olhe para cá para eu construir como vai ser o ensino. Nós vamos fazer uma introdução, vamos definir o que significa coração e o que significa a palavra limpeza. Logo depois nós vamos trabalhar a ideia do porquê devemos purificar o coração. Só estou construindo o pensamento. Depois nós vamos estudar sobre as razões para termos um coração puro. Logo após nós vamos olhar pela Bíblia como purificar o coração, quais são os sinais de um coração puro e quais são as recompensas de um coração puro. Vai ser uma bênção. Vamos lá então? Olha o aspecto que eu analisei desse texto. Vocês vão perceber que eu disse na semana passada que as primeiras bem-aventuranças eram tratar de Deus com o interior do homem. Lembra disso? Que nós falamos sobre bem-aventurados os pobres, os mansos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça. E na terça-feira passada, nós estudamos sobre bem-aventurados os misericordiosos. E então nós aprendemos que sempre que nós tivermos a oportunidade, nós devemos pôr em prática aquilo que recebemos de Deus. Então, tudo que nós aprendemos anteriormente deveria se exteriorizar por meio da misericórdia. Algumas frases que foram ditas é que a misericórdia me leva a ver as feridas alheias e não as falhas. Ficou muito claro para o nosso coração. Só que, olha a maneira pedagógica e a maneira disciplinada que Jesus tem de nos ensinar. Quando ele exterioriza o ensino, dizendo agora que vocês foram transformados no interior, pratiquem a misericórdia, manifestando o que vocês aprenderam. Na bem-aventurança de hoje, Jesus volta a interiorizar o ensino. Depois que ele fala da misericórdia estendida aos outros, ele volta a olhar para dentro de nós, dizendo: bem-aventurados são os limpos. Porque o Senhor, depois de já ter nos levado a praticar e ter nos levado a olhar para fora de nós, agora ele nos leva de novo a olhar para dentro. Ele nos leva de novo a uma viagem introspectiva. E é interessante estar com os ouvidos bem atentos para entender o que a Bíblia está dizendo. Porque logo após falar sobre misericórdia, que é uma prática que tem relação ao próximo, ele nos leva a uma viagem pelo interior. Por quê?
porque o foco desta bem-aventurança está na essência da vida cristã, ou seja, a pureza que me habilita a ver a Deus. Quer ver? O Senhor diz assim: pratique a misericórdia, mas olhe para dentro do teu coração, para você não se ensoberbecer com aquilo que você está fazendo. Eu lembro de uma história de São Francisco de Assis, que a turma que segue a sua teologia franciscana tem um voto de pobreza, e há uma história que diz que São Francisco, ele passa por um mendigo, e então ele dá a sua capa, a única coisa que ele tinha, ele entrega para o mendigo. E ele caminha uns passos à frente, e ele cai em prantos, chorando, mas chorando demais. E os seus discípulos vão consolar ele, pensando que ele está chorando, porque ele não tem mais nada para oferecer. E os seus discípulos o abraçam e dizem assim: São Francisco de Assis, não se preocupe em não ter nada para dar agora, Deus proverá outras coisas para ser oferecido. E aquele homem disse assim: eu não estou chorando porque não tenho nada para oferecer, eu estou chorando porque eu me orgulhei daquilo que acabei de fazer. É por isso que o Senhor nos convida para uma viagem introspectiva, olhar lá para dentro do coração, e eu vou lhe explicar o porquê em detalhes. Agora, duas observações importantes, se quiser anote, duas observações importantes, e eu coloquei assim: limpeza e coração. Duas observações importantes: limpeza e coração. E eu vou definir esses dois termos. Coração, biblicamente, não é apenas o centro das emoções, mas tem o sentido que inclui mente e vontade. Então, coração, ele não tem apenas como o centro das emoções, mas todas as vezes que a Bíblia fala de coração, a Bíblia também está falando sobre a mente da pessoa e as suas vontades. Veja, o assunto do coração sempre esteve presente nos debates da vida. Platão, o filósofo, dizia que a paz do coração é o paraíso do homem. Para a visão desse filósofo, ele diz que o paraíso não é um ambiente geográfico, mas é um estado de paz no coração. Veja bem o que disse Voltaire. Voltaire dizia que o ouvido é o caminho para o coração. Agora, não foram só os filósofos que falaram do coração. Também os teólogos se dedicaram sobre este assunto e deram declarações importantes sobre o coração. Veja bem, João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Fujamos de nós mesmos. Isso era o que dizia João Calvino. Veja o que dizia Lutero. Lutero dizia: meu pior inimigo está dentro de mim, ou seja, o meu coração. Paulo também dizia para o seu filho na fé, Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, mas tenha cuidado de ti mesmo. Veja o que dizia Spurgeon. Ele dizia assim: se eu sair da terra e deixar o mundo e o diabo e ir para a lua, ainda assim eu mesmo serei o meu pior inimigo. Então o coração é um assunto que não preocupou somente Jesus ou os profetas, mas os filósofos se dedicaram sobre este assunto. E nós vamos ver que Salomão disse que de todas as coisas que se deve guardar, guarda o coração. Agora, a Bíblia diz: bem-aventurados são os limpos, e esta limpeza tem a ver com o coração. Agora, como vamos definir a palavra limpeza, já que coração inclui mente e vontade? Limpeza, no sentido comum da palavra, escute isso, a palavra grega usada aqui é cásaros, cásaro, cásaros com K e acento agudo no A, cásaros, e tem vários significados, escute isso. Todas as vezes que você vai ler e encontrar a palavra limpeza, do grego cásaros, tem alguns aspectos e eu vou explicar. Primeiro aspecto,
era uma palavra usada para designar a roupa suja que foi lavada. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os limpos, ele está dizendo, bem-aventurados, felizes são aqueles que perceberam que suas roupas estavam sujas, mas já lavaram elas. Ô glória! É por isso que lá em Apocalipse alguém pergunta assim, pastor Roberto, quem são estes? Esses são aqueles que vieram de grande tribulação, mas lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, bem-aventurado aqueles que perceberam a sujeira, mas se lavaram. É como aquela velha historinha, quem conhece vai lembrar, da sunamita que espera o seu amado vir buscar ela, e ela está trabalhando lá nos vinhedos, e ela está amassando a uva, e a história diz que quando ela sujava o seu vestido, ela corria para lavar, porque ela não sabia que hora o seu amado ia voltar. Está entendendo? Bem-aventurados são aqueles que não dormem com as roupas sujas, mas dizem, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, lava a minha vida hoje. Limpeza. Em segundo lugar, a palavra limpeza era usada para designar o trigo que tinha sido separado da palha. Então, quando o trigo é separado da palha, tem a ver com esta expressão cázaros, limpeza. Com o mesmo significado, era usado para um exército do qual se tinha eliminado os soldados descontentes e medrosos. Então a palavra cázaros ou limpeza tem a ver com a separação do trigo daquela palha, e tem a ver com um exército que nele não tem mais medroso e descontente, porque já foi feito uma limpeza. Felizes são aqueles que foram achados como trigo e que a palha já foi embora. Felizes são aqueles que ainda estão de pé na linha de frente do exército, porque os covardes, os descontentes já saíram, e só permaneceram aqueles que passaram pelo cázaros, que é limpeza. Em terceiro lugar, era usada para descrever o vinho ou leite que não havia sido adulterado mediante adição de água, algo sem mescla. Então, quando Jesus diz assim, ó, felizes são os limpos, ele está dizendo, felizes são os originais, aqueles que não têm mistura, aqueles que preservam a sua essência. Alguém está entendendo o que o pastor está dizendo? Limpar. Então, eu lembro daquela época, em que repercutiu no Rio Grande do Sul, algumas empresas que colocavam adicionais no leite para vender. E Paulo, ele diz que nós não devemos ser como os mercadejantes da palavra, que agregam coisas, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é palavra de Deus, não tem outra coisa. É por isso que o profeta Jeremias diz assim, o que tem a palha a ver com o trigo? O que tem a palavra de Deus a ver com a palavra dos falsos profetas? Nada. E em quarto e último lugar, quando você lê a palavra limpeza ou cázaros, tem a ver com, era usado para o ouro puro sem escória. Então, felizes são aqueles que já passaram pela fornalha e tiraram as escórias, aquilo que é negativo. É por isso que a Bíblia diz, proveite na fornalha da aflição, e isto não resultou em ouro. Não é questão de valor, é questão de ser original naquilo que Deus nos deu. Quem recebe esta palavra? Agora, estas são as definições de coração e definição de limpeza. Agora anote aí assim esse subtítulo: por que devemos purificar o nosso coração? Se a Bíblia está dizendo, bem-aventurados são os limpos, e a palavra ali tem a ver com algo transparente. Limpo ali tem algo que é por dentro e por fora a mesma coisa. E se é um requisito para se tornar um cidadão do reino de Deus, se é um requisito para viver uma experiência com Deus, eu tenho que no mínimo me perguntar, por que eu devo purificar o meu coração? Primeiro, porque o coração
é a fonte de tudo. Por que eu devo purificar o meu coração? Primeiro, porque o coração é a fonte de tudo. Anote aí, Provérbios 4, 23, e anote Mateus capítulo 15, versículos 18 e 19. Nada acontece em nossas vidas sem primeiro passar pelo coração. Então, por que devemos purificar o coração? Porque o coração é a fonte da vida. Olha o que diz Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora olha o que a Bíblia diz em Mateus 15, 18 e 19. Mas o que sai da boca procede do coração, e isto contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, por que devemos purificar o coração? Porque o coração é a fonte de tudo. É por isso que Paulo escreve aos Coríntios que se a raiz é santa, os ramos também são santos. Se o coração for purificado, tudo que sair dali vai ser para a glória de Deus. Eu quero glorificar a Deus. Em segundo lugar, coloque aí, porque a verdadeira adoração procede do coração. Porque a verdadeira adoração procede do coração. Adorar a Deus não é uma atitude isolada, mas é uma conexão verdadeira entre lábios e coração. Então, adorar a Deus não é uma atitude isolada, mas é uma conexão entre lábios e coração. Vocês lembram quando o Senhor diz assim: esse povo me honra com os, mas o seu coração está longe de mim? Então, não é adoração. Adoração é só quando há conexão de lábios e coração. E tem um versículo na Bíblia, em Jó, que diz assim, ó: Deus não ouve gritos vazios. Não é porque tem um estádio cheio de pessoas que Deus vai ouvir, senão Deus pararia no Sambódromo com 250 mil pessoas. Deus não ouve gritos vazios. Então por que eu devo purificar o meu coração? Porque é do coração que procede a verdadeira adoração. E olha o que a Bíblia diz em Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e quebrantado de coração, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Oh glória! Onde é que Deus habita? No coração. E se Deus está ali, então meu coração é purificado e o meu louvor é dado ao Senhor. Olhe para mim aqui, ó. Nenhum de nós consegue classificar o que é adoração para Deus, porque só Deus pode avaliar, porque é só Deus que conhece os corações. Nós temos assim princípios de avaliação pelos frutos que nós percebemos, mas na verdade é só Deus que sabe quem está adorando. Mas eu quero que Ele me ache aqui e que eu esteja adorando o seu nome. Então eu devo purificar o meu coração. Olha o que o pastor vai dizer. Não trate isso aqui como lorota. Palavras de Jesus, o código de conduta dos cidadãos do reino. Bem-aventurados os limpos, porque eles verão a Deus. Felizes são os que se ocupam nisso e em uma viagem introspectiva pedem ajuda ao Espírito Santo para serem purificados. Ainda que o texto oculte a expressão coração, se o coração é a fonte de todas as coisas, é lá que eu devo ser tratado, é lá que eu devo ser purificado. Anote nesse ponto, Jeremias 29, versículo 13. Olha o que diz a Bíblia: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Todo
todo. Diga comigo, integridade. A palavra integridade significa inteiro, algo que não é mutilado, algo que não foi estraçalhado, algo que é completo. Deus quer tudo de nós. Alguém dizia antigamente, quando havia aquela briga, que pode isso, não pode aquilo, aquela briga de costumes na igreja, aí alguém dizia assim, Deus só quer o coração, e os mais tradicionais diziam o quê? Deus não é açougueiro. Irmãos, Deus só quer o coração, porque se ele for dono do coração, ele é dono de tudo na vida do crente, ele é dono de tudo, nada está fora do coração. É por isso que ele não diz, filho meu, dá-me o teu bolso, ele diz, filho meu, dá-me o teu coração, porque se eu tenho coragem de dar o coração, irmão, ele já é dono de tudo na minha vida, quem recebe esta palavra, é isso que ele quer. Só que a gente tem uma interpretação errada do coração, a gente acha que coração é um sentimento descomprometido de responsabilidade. Não, quem deu o coração dá tudo para Deus. Então, eu devo purificar o meu coração. Por que devo purificar o coração? Porque o coração é a fonte de tudo, e porque a verdadeira adoração procede do coração. Alguém deseja isso? Vamos lá então, vamos lá, mas não perca a unção do Espírito Santo. Anote agora, razões para termos um coração puro. Irmão, isso aqui me abençoou demais quando eu comecei a estudar. Eu sei que é um desafio nós voltarmos para casa pensando nisso. A nossa mente, ela deleta as coisas muito rápidas. Nós temos muita dificuldade de voltar a ver aquilo que anotamos, mas é importante isso. Razões para termos um coração puro. Aproveito dizer para vocês que o que nós estamos estudando aqui, pastor Roberto, eu tenho enviado para outros irmãos e pastores que nos pedem porque assistem, e aí é mais fácil quando você já tem o roteiro da aula, porque formar isso aqui é que dá trabalho. Então Deus, além de nos abençoar aqui, está abençoando muitos irmãos ao longe daqui, porque é Deus que é o dono da palavra. Agora, razões para termos um coração puro. Anota aí. Primeira, porque é uma ordem divina. É uma ordem divina. E eu escrevi assim, não atribua a homens aquilo que foi exigido por Deus. Não construa um contra-argumento filosófico que tenta anular aquilo que foi Deus que pediu. Limpeza, purificação, santificação não é obra de homens, é obra de Deus. Anote aí, veja o que diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então não se trata do pastor Marciano, se trata do que Deus falou, se trata do que Deus estabeleceu, não se trata de uma utopia teológica, se trata de um nível que Deus estabeleceu, que abre a porta do céu para mim. Quem dá glória a Deus por isso? Então, qual é a primeira razão para termos um coração puro? Porque é uma ordem divina. Anote Mateus capítulo 7, Marcos capítulo 7, versículo 13, olha o que diz, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. Jesus está falando para os religiosos, inclusive no versículo 7 do capítulo 7 de Marcos, ele é mais incisivo, e Jesus está dizendo, cuidado, para não se apegar naquilo que Deus não exige, e nós somos especialistas nisso, nós somos especialistas em abrir mão do que Deus não abre mão, e se apegar naquilo que Deus já abriu mão. Nós abrimos mãos de valores que Deus não negocia porque custou o preço de sangue, e nós brigamos por algo que não tem sentido nenhum para nós. Nós não queremos tradição humana, nós queremos a palavra de Deus. Agora, não perca tempo com meia dúzia de lorotento que não entende de Bíblia e quer dar opinião. Vai para gente que construa um pensamento bíblico. Eu não gasto tempo com isso. Quando começo a me perguntar, outra coisa, eu não gasto nem tempo explicando santidade para quem nem de bom senso entende. Eu não perco tempo explicando santidade para quem nem de bom senso entende. Então eu quero purificar o meu coração, porque não se trata da Assembleia de Deus, não se trata do pastor da igreja, se trata do dono da igreja, aquele que morreu e ressuscitou.
Anote aí, segunda razão. Segunda razão para termos um coração puro, porque é o preparo para a entrada na presença de Deus. Por que eu devo me limpar? Porque é o preparo para a entrada na presença de Deus. Irmãos, vir aqui na igreja e não entrar na presença de Deus, aí enjoa. Aí parece que o evangelho não funciona, aí fica meio que enjoativo, mas quando a gente vem para um culto que é só a palavra, mas nós queremos entrar e estamos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aí a gente entra e algo acontece. Eu não sei se acontece contigo, eu sei que o culto de quinta é uma benção, de domingo aqui tinha um polvaréu, mas esse momento ele é tão especial para mim, gera algo tão bom do Espírito Santo dentro de mim, que se ninguém recebesse a bênção, viu, Kaique? Eu já estou abençoado quando eu venho para cá falar da palavra de Deus. Então, qual é o motivo? Porque é o preparo para entrarmos na presença de Deus. Somos santificados pelo Senhor e devemos continuar pavimentando este caminho que nos levará à entrada do reino celestial. O Senhor nos santifica, mas nós continuamos nos santificando no Senhor, porque aquele que é sujo, suje-se mais ainda, e quem é limpo, limpe-se mais ainda, e cada dia que eu vou renunciando a alguma coisa, que eu vou me relacionando com os pedidos de Deus, eu vou pavimentando o caminho para uma experiência mais elevada. Você quer ter uma experiência mais elevada com o Espírito Santo? Entenda o que Ele está pedindo para você. Eu tenho tratado de ensinar e tem gente que a cabeça é meia dura, não entra. Tem regras gerais, que é o que é para um é para todos, mas existem regras específicas que o que é para um não é para todos, porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Esses dias eu expliquei para um querido irmão da igreja que ele ir na academia para ele era sentença, ele ia desviar em pouco tempo, porque do ambiente em que ele veio para a igreja, aquilo ali faz mal, não é o momento para ele. Já um outro pode ir, porque aquele outro não tem a mesma origem, a mesma tentação. Então não se trata de eu estar aqui dizendo assim, por que eu tenho que ser assim, se o Evandro não é? Existem regras gerais, mas tem o tratar particular de Deus com ele, e o tratar particular de Deus comigo. Eu não quero saber de você, eu quero saber do que Deus está pedindo para mim. Aí eu venho no culto e o caminho está pavimentado para eu entrar na presença de Deus. Quem recebe esta palavra, deu para entender? Olha o que diz o Salmo 15, versículo 1 ao 3, olha, e leia com quebrantamento, ou ouça com quebrantamento. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quem? Aquele que anda sinceramente, coração, e pratica a justiça, e fala a verdade do seu coração, aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita opróbrio contra o seu próximo. Em resumo, é aquele que diz, Senhor, me purifica, porque eu quero entrar na sua presença. Eu lembro do William pregando para nós um dia aqui, aquele menino uruguaio, e ele falou desse versículo, e ele disse que um dia, claro que é uma anedota, o pastor estava pregando, e disse, quem vai ir para o céu? Aí diz que, ele continua lendo, diz assim, aquele que tem mãos limpas, diz que saiu um lote. Depois disseram, aquele que fala sinceramente, saiu mais uma turma. Aí depois diz, aquele que não tem maldade no coração, saiu todo mundo, ficou só um irmãozinho lá. E aí ele olhou, aquele irmão deve ser muito santo. Quando se aproximou, o irmão fez sinal que o irmão era surdo, o irmão não entendia nada do que estava sendo pregado. Então nós somos pecadores, o coração tem uma fonte maligna, que o diabo plantou sementes, mas nós estamos aqui dizendo, Deus, nosso coração te pertence, nos lava, nos purifica, nos transforma. Quantos querem entrar mais e mais na presença de Deus? Deu para entender até agora o ensino? Quais são as razões para termos um coração puro? Primeiro, porque é uma ordem divina. Segundo, porque é o preparo para a entrada na presença de Deus. Agora o terceiro, anote. Porque a pureza é
o propósito da redenção. Porque a pureza é o propósito da redenção. É incoerente dizer que crê na redenção e não viver os pré-requisitos que Deus está pedindo. Aí nós vamos pecar. E nós temos que entender que a pureza e a santificação é o ápice do cumprimento do que Deus pede de nós. Por exemplo, se eu não me purifico, de nada adianta eu crer que Jesus morreu. Eu tenho que fazer valer a pena a obra sacrificial, respondendo com pureza e santidade. Anote aí, Tito capítulo 2, versículo 14. Tito capítulo 2, versículo 14, está escrito assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Oh glória! Por que Jesus morreu? Para que eu seja esse povo especial, zeloso de boas obras. Porque se eu não respondo, eu estou dizendo que eu não creio na obra de Cristo. Então a pureza é o propósito da redenção. Ele se entregou por nós para oferecer para Ele mesmo uma igreja sem ruga, sem mácula, uma igreja gloriosa. Eu não sei você, mas eu leio a Bíblia, eu tenho uma impressão humana, genuína, humana. Às vezes eu creio que Jesus deveria ter casado com a igreja de Atos capítulo 2. Jesus não deveria ter esperado nós. Eu fico olhando para Atos e aí alguém vai dizer: ah pastor, mas Ananias e Safira, mas era um casal só. Ah pastor, não, aquela igreja era muito melhor que nós. Ela orava mais, ela contribuía tudo que tinha, ela não tinha medo de morrer, independente se era reconhecido ou não. Ela estava ali e Jesus decidiu esperar nós aqui. Jesus decidiu esperar nós, às vezes crentes gelatinosos que não têm firmeza, meio capenga na fé, montanha russa, uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Isso deve ser razão de nós nos prostrarmos e dizer: obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Mas só orar não adianta. Eu tenho que voltar para casa pontuando as sujeiras que o diabo está lançando sobre mim, para impedir que eu entre ao céu. Você já imagina, e já imaginou nós estarmos aqui, frequentar culto, nadar e morrer na praia e perder na última hora a nossa salvação? Cuidado com a doutrina dos salvos uma vez, salvo para sempre. A Bíblia tem toda uma construção dizendo: cuidado, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, vigie, o diabo anda ao derredor. Então hoje diga ao Espírito Santo: Senhor, chega de acumular coisa, purifica o meu coração, porque eu quero te ver. Oh glória a Deus. Oh glória. Agora alguém vai perguntar assim: Toninho, eu já entendi, pastor, as razões para purificar o meu coração, mas a próxima pergunta é esta: como purificar o coração? Como purificar? Tem uma receita? Pastor Roberto, não obstante a Bíblia não querer nos levar a um pragmatismo, ela nos dá receitas práticas para nós vivermos agradando a Deus. Então a pergunta é esta: já que tem razões, mas como eu vou purificar a minha vida? Como eu vou ter uma vida limpa, um coração limpo? As pessoas sinceras sempre estão buscando meios para purificar o coração e agradar a Deus. Você já viu aquele tipo de gente que tudo ele tem um contra-argumento para diminuir o preço da cruz? Tudo ele tem um contra-argumento para ele não cumprir o que Deus está pedindo. Não gaste tempo com esse tipo de gente. Ensine aqueles que dizem: eu quero servir a Deus, custe o que custar. Mas como eu vou purificar? Anote aí, é lógico isso aqui. Primeiro, observando a palavra de Deus. Como eu vou purificar a minha vida? Como eu vou limpar o meu coração? Primeiro, observando a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é o espelho que revela nossas imperfeições e nos dá diretrizes de como corrigir estes desvios morais. Diga glória a Deus por sua palavra. Por que o diabo quer roubar a palavra das igrejas? Quantos lembram da história de Gideão? Quem lembra? Gideão estava malhando trigo porque os midianitas, pastor Roberto, vinham roubar o trigo.
E a palavra trigo ali significa aquilo que sustenta com a verdade, ou na verdade. Porque um exército sem trigo é um exército fraco, que o inimigo invade e destrói. O diabo quer roubar a pregação da palavra, porque tem pregação, mas que não é da palavra. O diabo quer roubar a pregação da palavra, porque um povo sem trigo é um povo fraco, que o inimigo vem, e Paulo disse a Timóteo, que o inimigo vem com ventos de doutrina e leva o crente para um lado e para o outro, porque ele está fraco. Quem está forte não vai atrás do que está sendo soprado aí fora, ele ama a palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia, anote aí, Salmo 119, versículo 9, é um versículo clássico de antigamente, pelo menos dos congressos de jovens. De cada 5 congressos que se pregava, 3 tinham esse tema. Olha o que diz a Bíblia, Salmo 119, versículo 9: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Olha a minha tradução que diz: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando o que? O caminho, conforme a palavra. Aqui não diz na minha tradução observando a palavra, é eu olhando para o meu caminho, e aí eu olho para a palavra e diz: esse caminho está errado, agora eu mudo o meu caminho pela palavra. Então eu não preciso aqui bater em ninguém, eu não preciso falar mal de outros ministérios, eu só tenho que falar a palavra que bota os bodes e as ovelhas separados, é a palavra que coloca os obedientes e os desobedientes, é a palavra que coloca quem quer servir e quem não quer servir a Deus, é a palavra. Então como eu vou purificar? Observando a palavra. Olha o que diz João capítulo 15, versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Já estamos limpos pelo quê? Pela palavra. Anote outro, Salmo 119, versículo 11, que eu pulei aqui. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu Deus, para eu não, meu Deus, irmão. Se lá está a fonte, eu vou jogar a palavra na fonte, ô glória. A palavra não tem que ficar na cabeça de crente, não, tem que entrar no coração. Escute o que o pastor Marciano vai dizer. Bíblia na cabeça, o efeito é retroativo. Bíblia na cabeça estufa o peito do crente. Bíblia na cabeça deixa o crente orgulhoso. Agora Bíblia no coração. Bíblia no coração traz o peso da presença de Deus. E quando o peso da presença de Deus vem, ela faz com que eu me dobre diante do senhorio de Deus. Então como eu vou purificar a minha vida? Observando a palavra. Anote aí, João 17, 17. João 17, 17 diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a meu Deus. Tem um texto que diz assim, ó, que os filhos da verdade, eles amam a verdade. Eu estou convencido, quem lembra daquele cartaz que nós colocamos aqui no projetor sobre o John MacArthur? Quem lembra? Ele falando que se nós pregarmos a palavra, Deus vai mandar ovelhas famintas. O que vai fazer a diferença neste rebanho é a qualidade do que se ouve, porque o que eu ouço produz o que eu sinto, e o que eu sinto decide o que eu faço. É por isso que você tem a obrigação de ser diferente, e vou além, você tem a obrigação de ser melhor. Se quer bater no peito e dizer que esta é a sua igreja, corresponda com a visão da igreja, diga: eu amo a palavra de Deus, ó glória. Como eu vou purificar o coração? Olhando para a palavra. Segundo, meu Deus, confessando os pecados e manifestando arrependimento. Confessando os pecados e manifestando arrependimento. Esta velha arte da confissão a gente perdeu. Irmãos, eu tenho medo, porque eu tenho visto pessoas preciosas, mas preciosas que prestaram um serviço extraordinário para Deus, mas que se enrolaram nos últimos momentos da vida.
Na finaleira da caminhada, colocaram os pés pelas mãos, se auto-sabotaram, denegrindo aquele bom testemunho que construíram durante tantos anos. Por quê? Porque abandonaram a velha arte da confissão. Escute o que o pastor vai dizer. Confessar quando não dá mais para esconder não é confissão. Confessar quando já vazou e fazer cara de choro não é confissão. Confessar é quando ninguém vai descobrir, mas você está incomodado e você diz: eu errei, mas eu quero acertar a minha vida, porque o diabo não vai ter um ponto de contato dentro de mim. E eu falo disso porque eu trato diariamente com as confissões. Eu conversando com o irmão um dia, ele começou a chutar a grama assim e diz: o que foi, irmão? O senhor sabe como é que é, né? Eu não sei nada não, irmão. O senhor sabe, não me meta naquilo que você fez, eu não sei. Eu pequei, e eu senti um quebrantamento de Deus, e ele olhou para mim e disse: eu fiz alguma coisa, pastor? Não, é só a tua maneira de tratar com o pecado que está me assustando. E ele disse para mim: e agora, pastor, e agora o que eu faço? Eu disse para ele: encontre a misericórdia. E um dia que eu encontro ela, tu encontra ela no 3º andar. Como assim, pastor? A Bíblia diz em Provérbios 28:13: aquele que confessa, 1º andar, aquele que deixa, 2º andar, e aquele que confessa e deixa, chega no 3º andar, alcançou a misericórdia. Então, como eu vou purificar o meu coração? Como eu vou ser um bem-aventurado? Abrindo o coração, botando para fora aquilo que o diabo plantou. Eu tenho um desejo, eu quero que Deus me ajude, está me ajudando. Quando vem Judas e aquela turma para prender Jesus, Jesus diz assim: aí vem o filho das trevas, mas ele não tem nada em mim. Oh, glória a Deus por isso. Aí vem o mundo, vem a corrupção, mas não tem nada em mim. Quem quer ser purificado deste jeito? Escute o que o pastor vai dizer. Isso aqui precisaria mais tempo para falar, mas eu vou pontuar. Se você vai em Montevidéu, no Uruguai, e você é um brasileiro, e você precisa de um assunto administrativo, você vai aonde? No consulado brasileiro. Lá no consulado é um andar de um prédio que é propriedade uruguaia, mas pela diplomacia é um território que representa o Brasil. Os outros não podem nos pegar se nós não formos entregues, porque aquele consulado é um ponto de contato de outra nação. Quantos de nós tem consulados do inimigo dentro de nós, que o diabo já constituiu cônsul, já constituiu até mesmo embaixador, e ele tomou conta, porque ele tem legalidade vitalícia pelos pecados que a gente comete e a gente não expurga da nossa vida. Mentira, amargura, prostituição, tantas coisas, e quando a gente vai crescer, não cresce, porque o pecado nos tranca, porque o que confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios 28:13 diz assim, eu vou ler completo: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Não é que vai prosperar, nunca vai prosperar, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, como eu vou purificar? Dar nome aos bois. Diz: é isso que me perturba, é isso que gela minhas tripas, é isso que amolece as minhas pernas, é isso que faz eu pecar. E aí o sangue de Jesus vai te purificar. O que a Bíblia diz em 1 João 1,7? Se andarmos na luz, como na luz Ele está, e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de quantos pecados? De todos os pecados. Quem dá glória a Deus por isso? Será que tu está disposto a fazer isso? Eu quero, que Deus me ajude. Como purificar o coração? Confessando. Irmãos, olhe para mim aqui, ó. A palavra arrependimento tem a ver com mudança de mente. A pessoa, quando ela é reincidente, ela não arrependeu. Porque se ela arrepende, Deus dá graça para ela vencer e Deus dá nojo sobre aquilo ali. Eu tenho medo, mas a frase do Tommy Tame é muito forte. Ele diz assim, ó: Senhor, se eu te adoro porque quero ir aos céus, fecha a porta do céu para mim. Se eu te adoro porque tenho medo do inferno, me joga lá. Mas se eu te adoro por quem tu és, revela a tua face para mim. Oh, glória a Deus por isso. Purificar. Como Deus olha para nós dentro da igreja? Como Deus vê o nosso coração? Anote agora em 3º lugar. Primeiro é observar a palavra de Deus. Segundo é confessando os pecados e manifestando arrependimento.
Terceiro, como purificar o coração? Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Veja o que eu anotei aqui. Isto não deveria ser opcional, mas sim obrigatório para todo cristão. Anote Efésios 5,18. O que diz lá em Efésios 5,18? E não vos embriagueis com o vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nosso coração será purificado. Eu anotei algo que eu já tenho dito aqui, ó. Os terrenos vazios, eles correm dois riscos. Anote se você quiser. Os terrenos vazios, eles correm dois riscos. Quais são eles? Primeiro, o risco de ser invadido. Quantas pessoas invadiram terras, construíram patrimônios em um terreno que não lhe pertence? Então um terreno vazio corre o risco de ser invadido. E em segundo lugar, se ele não é invadido, o terreno vazio corre o risco de ser depósito de lixo. Você já passou naquele terreno que diz assim, é proibido jogar lixo aqui? Mas não é uma coisa lógica, gente. Como é que eu vou jogar lixo num terreno que não é meu? Mas é necessário se colocar um princípio de autoridade, proibido, porque senão a pessoa se acha no direito e joga lixo. Então como eu vou purificar o meu coração? Seja cheio do Espírito Santo, porque daí o diabo ele não vai invadir o teu território, e o diabo também não vai conseguir jogar lixo. Quantas pessoas estão cheias de lixos na vida? Diga, Senhor, enche a minha vida do Espírito Santo. Diga para o Senhor, enche a minha vida do Espírito Santo. Eu quero dizer para vocês que há uma igreja influenciando o mundo, principalmente os jovens, a Bethel, acho que é assim que se pronuncia, ou se não é mais ou menos assim, mas agora só se ampliou. Aquela igreja tem simplesmente lugar para 600 pessoas, e como que o mundo está indo lá? Não é simplesmente porque tem uma boa música e um bom arranjo, algo do céu aconteceu lá, alguém decidiu ser cheio do Espírito Santo. Nós temos que ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Eu tenho o desejo que quando você saia e alguém lhe pergunta onde é que você mora, e você diga lá em Antônio Prado, as pessoas digam, lá onde Deus está fazendo algo novo e um avivamento. Só que avivamento não é só a igreja ser cheia, avivamento não é só nós falarmos em línguas, faz parte, é você sair daqui mudado, transformado, impregnar o ambiente de trabalho, pregar o evangelho com a sua vida, ser alguém que se envolva em obra social, ajudando, sem precisar o pastor ir lá intervir, mas você, onde chegou a ser sal da terra e luz do mundo, ninguém proíbe isto. Avivamento é ocupar o espaço que é nosso. Nós vamos ocupar o espaço que é nosso em nome de Jesus. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Agora eu não posso ir muito longe. Anote assim agora: sinais de um coração puro. Sinais de um coração puro. Eu estou falando essas coisas para que eu possa diagnosticar a minha própria vida. Olha o que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Ele disse assim: eu mesmo me julgo, para que eu não seja julgado e caia em condenação com o mundo. É por isso que ele diz no ápice da Santa Ceia em Coríntios 11:28, examine-se pois o homem a si mesmo. A tarefa do pastor é pregar. A tarefa do pastor não é colocar uma canga de boi sobre o lombo dos crentes. A tarefa do pastor é pregar, e a palavra vai saltar no coração daqueles que são filhos da verdade, e vai rebotar aqueles que são filhos da mentira. É por isso que eu tenho dito sempre na igreja, eu tenho dito há mais de 3 anos, a visão me inclui ou a visão me exclui, a palavra me abraça ou a palavra me joga para fora. Então diga, Senhor, que eu seja boa terra para receber esta palavra. Bem-aventurados os limpos, porque eles verão a Deus. Sinais de um coração puro. A vida cristã não é um discurso ilusório, mas uma vida prática que se manifesta em frutos. Anote: primeiro, uma vida sincera.
Uma vida sincera. Sinais de um coração puro é uma vida sincera. A expressão sinceridade tem a ver com algo sem cera, que manifesta o que de fato é. A palavra sinceridade tem a ver com os móveis que vinham nas galésias, e eles vinham de madeira crua, e ele custava daqui um pouco um valor diferente, porque Evandro, tu trabalha com móvel, vinha a madeira crua, não tinha verniz sobre ela, não havia pintura. Então se tinha um nó, era um nó que aparecia, se tinha um defeito, era o defeito que aparecia. E aí eles perguntavam, com cera ou sem cera? Eu quero sem cera, porque não adianta eu comprar algo encerado e pintado, mas que tem um nó que vai quebrar ao meio aquela cadeira. Alguém está pegando o que Deus está dizendo? A gente vive encerado na igreja, a gente na verdade, a gente tem o dom da interpretação, e a igreja é o palco da vida, mas a gente tem que dizer para Deus, Deus, eu tenho este problema, eu tenho aquele outro problema, eu estou sincero na tua presença, oh glória. Deixa eu corrigir uma percepção errada, anote aí, sinceridade não é sincericídio. Coloca, sinceridade não é sincericídio. Pode escrever do jeito que você imagina. Porque alguém está ouvindo isso aqui e diz, então pastor, eu tenho o coração puro porque eu falo tudo o que eu penso. Falar tudo o que pensa é sincericídio. Se não pedir a tua opinião, fica quieto. Aqui sinceridade tem a ver com o reconhecimento das próprias fragilidades, não das fragilidades alheias. Tem a ver com alguém que dobra o joelho e diz, Deus, tu me sondas e me conheces, e vê se há em mim um caminho torto e guia-me pelas veredas da justiça. Coração sincero. Coração que vem e diz, Deus, hoje eu fiquei bravo, hoje eu me irei, Deus, hoje os meus olhos pecaram, mas me ajuda, eu não quero sair daqui sem o Senhor. Senhor, tira de mim a coroa, tira de mim o trono, mas não tire de mim a alegria da salvação, oh glória. Há uma presença gloriosa do Espírito Santo aqui. Qual é o fruto de uma vida, de um coração puro? Uma vida sincera. Anote Provérbios capítulo 10, versículo 9. Olha o que diz: quem anda em sinceridade, anda seguro. Meu Deus. Quem anda em sinceridade, anda seguro. Por quê? Porque todo mundo conhece a minha vida. O que eu tenho dá para ser explicado. O que eu faço tem origem e tem propósito, tem destino. Não há nada que eu preciso ocultar, sou este, tu és esta. Então quem anda em sinceridade, outra tradução diz, anda em integridade, anda seguro. Porque seus fatos podem ser explicados, não é nada mirabuloso. Por mais que a gente atribui a Deus um milagre de algo ocorrido, o milagre tem meios, o milagre tem canais que Deus usa para o milagre acontecer. E nós não precisamos esconder nada, está pegando o que Deus está dizendo? Então um dos frutos de um coração puro é uma vida em sinceridade. Irmãos, eu queria que você, a partir de hoje, se você não tinha entendido isso, vem para o culto sincera. Diz, Senhor, eu tenho fragilidades. Senhor, lá em casa as coisas não estão legal, mas eu quero a tua presença. Eu não critico ninguém que vem para a igreja e dá liberdade para o Espírito Santo. Eu já vi alguém dizer assim, ó, quem é fulana pensa que é para falar em língua na igreja, se lá fora é desse jeito? Meu Deus, se ela fala em língua e lá fora ainda é desse jeito, imagina se não falasse. Alguém diz, do que adianta o fulano vir para a igreja, receber e chorar, se amanhã está fazendo tudo isso? Eu penso que seria pior se ele não recebesse. Então vem para a igreja e diz, Senhor, eu estou mal, as coisas não estão boas, mas o meu coração diz que tu é meu Senhor, o meu coração diz que tu é meu dono, e se tu me queres, eu estou aqui, Senhor. Oh glória a Deus por isso. Segundo lugar, coloque aí, há uma graça do Senhor sobre nós. Segundo lugar, sinais de um coração puro. Segundo, uma vida sem amargura. Uma vida sem amargura. Olha o que eu escrevi. A amargura adoece o coração, mas por meio da ajuda divina conseguiremos perdoar.
Falamos isso antes na misericórdia, na aula passada, que a misericórdia me dá a misericórdia faz eu fazer uma leitura completa do indivíduo, mas ele falou isso, mas quem sabe ele só falou porque tem um contexto que o levou a falar e você foi vítima do azedume da alma desta pessoa. Você não era o alvo, não leve tudo para dentro de casa, você não é bicho de laboratório para passar por experiência, não era sobre você, só que você estava na hora errada, na frente da pessoa errada e verbalizou sobre você, mas não era sobre você. Então um coração puro, ele não guarda a raiz de amargura. Olha o que diz a Bíblia em Lucas 23:34, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como eu ensinei, estão fazendo coisa de criança. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 e versículo 15, esse versículo para mim é uma chave extraordinária. Hebreus 12:15 diz assim: tem cuidado de que ninguém se prive da graça, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olhe para mim aqui, ó. Coração amargurado é panela de pressão velha sem manutenção, ela vai explodir, vai arruinar a casa e pode matar alguém. Então diga para Deus: Deus, eu não tenho força para perdoar, minha vontade é largar uma granada naquela casa, explodir tudo, mas eu estou aqui, Senhor, eu não quero fazer isto, porque o meu coração clama por Ti, ó Deus, ó glória. Coração puro, sem raiz de amargura. Quem está recebendo isso? Eu já vou terminar a palavra para orar com vocês, mas diga ao Senhor: purifica-me, Senhor. Felizes são os limpos, porque eles verão a Deus. Felizes não são os que, vocês vão aprender tanto na terça-feira que vem sobre os pacificadores. Felizes não são os que vivem no ambiente de cemitério, porque ambiente de cemitério não tem problema, tudo é ordenado. Paz e felicidade não tem nada a ver com a circunstância, tem a ver com quem eu sou em Deus, e Ele está limpando o meu coração para que eu tenha paz, porque o texto que eu acabei de ler diz que a raiz de amargura perturba e contamina. Eu vou dizer em nome de Jesus e pela ajuda do Espírito Santo: Deus não vai deixar a sua casa ser perturbada, Deus não vai deixar os seus filhos serem contaminados pela sua amargura, Deus não vai deixar você ser contaminado pela amargura. Não ande com gente que faz da frustração pessoal um sentimento coletivo. Tem gente que as suas frustrações pessoais é o azedume que corrói a coletividade. Não, diga: Senhor, tira isso do meu coração, porque eu quero experimentar algo maior, ó glória a Deus. Sinais de um coração puro. Terceiro, qual é o sinal de um coração puro? Terceiro, uma vida intensa para Deus. Eita! Pessoas mal resolvidas não vivem intensamente o que Deus deu para elas. Pessoas mal resolvidas não vivem intensamente o que Deus planejou para elas. Eu li algo hoje, só não sei se procede, mas é importante a informação, que Charles Chaplin, quem já ouviu falar de Charles Chaplin sabe, diz que ele, daquele jeito, sua caricatura, ele se inscreveu para um concurso cover de Charlie Chaplin, e ele, sendo Charlie Chaplin, ele ficou em terceiro lugar naquele concurso, porque quando você quer ser avaliado pelos outros, você não consegue nem ser você mesmo, você perde a sua identidade. E não se trata do pastor, se trata da sinceridade de dizer: Deus, se eu estou errado, me limpa, me corrija, porque eu quero servir completamente ao Senhor. Tem gente que não serve a Deus intensamente por vozes estranhas. Diga: Senhor, se o meu coração está puro, eu quero ser todo teu. Levítico 6:13 diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Olha o que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16 diz assim: conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente. Quem deras fora frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu não quero ser vomitado, eu quero ser
intenso pelo Senhor. Eu quero dizer: Deus, eu tenho prazer de estar aqui, eu quero orar, eu quero ler a Bíblia, eu quero aprender, eu quero abençoar meus irmãos, eu quero servir a Deus, eu quero servir a igreja, eu quero ser intenso. Não entre nesta onda de crente que para ele tanto fez quanto tanto faz. Diga: Senhor, eu vou ser quente para o Senhor, eu não vou ser morno, eu não vou ser frio, eu quero ser como o Senhor é, e o Senhor é fogo consumidor, ó bendito Deus, fogo. Mas tem gente que vem, parece lenha verde, sabe? Já viu lenha verde? Já botou lenha verde no fogão a lenha, Júnior? Ele faz fumaça, mas não... sai até uma barba dali de dentro, porque não faz fogo. Então nós queremos ser uma vida intensa para Deus. E eu termino agora. Anote aí: as recompensas de um coração puro. São só 42 recompensas. É brincadeira. Só vou falar 2 aqui, tá? As recompensas, porque a Bíblia diz assim, ó. O texto bíblico diz que os puros de coração, eles verão a... Esta é a maior recompensa que alguém pode receber: ver o Senhor, a quem adorou durante toda a vida. Oh glória! Agora, ver Deus, eu posso aqui aprender pelo menos 2 lições sobre ver Deus. Ver Deus, eu posso aprender 2 lições. A primeira: ver o agir de Deus ao nosso favor. Quem trata de purificar o coração com a ajuda do Espírito Santo, esta pessoa ela vai ver o favor de Deus pelejando, o Senhor agindo. Quando agrado a Deus, Ele começa a agir em nosso favor, nos dando vitórias e livramentos. Anote aí Isaías 64:4, esse versículo é tremendo, e eu preguei na outra segunda-feira na rádio. Diz assim, ó: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que em ti esperam. Oh glória! Se você disser para Deus com coragem: Deus, olha para dentro de mim, tem umas vaidades, tem umas coisas estranhas, tem umas esquisitices, mas me purifica. Tu vais começar a ver o agir de Deus ao teu favor. Tu vai ver o agir de Deus lá na tua empresa, tu vai ver o agir de Deus na fábrica, tu vai ver o agir de Deus na sua casa, tu vai ver o agir de Deus no seu coração, no seu ministério. Quem quer ver o agir de Deus, purifica o coração. Segundo lugar, anote para nós orarmos agora. Então, quais são as recompensas de um coração puro? Primeira, ver o agir de Deus em nosso favor. Segundo, nossa visão será completa. Oh Deus, nossa visão será completa. Hoje nós temos uma visão parcial de quem é o Senhor, mas naquele dia teremos a revelação completa. Olha o que diz a Bíblia em 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João 3:2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, assim o veremos. Oh glória a Deus! Tudo que Deus exigir de nós trará frutos extraordinários para as nossas vidas. Deixemos de lado tudo que nos impede de servir a Deus e desfrutemos de tudo que o Senhor preparou para nós. Se coloque em pé em nome de Jesus. Bem-aventurados limpos de coração. Irmãos, aquele dia vai nos pegar como surpresa, pastor Roberto. Naquele dia não haverá um período para pedir misericórdia. Aconteceu, e a Bíblia diz que 2 podem estar na mesma cama, um será levado e um será deixado. O texto quer me ensinar que a pureza do coração é um tratar individual, não é um tratar coletivo, é algo entre você e Deus. Tu não pode nem representar a sua esposa, nem representar o seu
filho, mas pode representar o seu coração. Sabe o que eu entendi há muitos anos atrás? Que Jesus, escute o que o pastor vai dizer. Eu sei que as irmãs que casaram, as senhoras que se vestiram de noiva, as senhoras estiveram bonitas naquele momento, foram alvo das fotos e o centro das atenções, mas a noiva de Jesus é mais bonita que qualquer outra noiva. A noiva de Jesus é a coletividade da igreja, e Jesus vem buscar uma igreja linda, e a beleza da noiva está na mão dos crentes. É por isso que eu devo orar: Senhor, me purifica. Quando eu me purifico, Deus está embelezando a sua noiva. Quando você volta para casa e antes de dormir diz: Deus, que palavra que me confrontou, me purifica. Deus começa a abrir as portas do céu e te dá uma experiência gloriosa. Fecha os teus olhos agora. Pai, eu levanto a minha mão sem ir e sem contar.